E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Me chamo Vinícius Cardoso e hoje vamos falar sobre ter muitas contas em bancos. Vale a pena ou não? E quantas a gente tem que ter? Sabe por que eu tô falando isso, cara? Porque eu sou um cara que divulgo várias contas de banco. Várias. E isso aqui é bom ou não? Pois é, vamos dar uma conversadinha. Eu quero que vocês entendam, porque às vezes a gente, com essa facilidade hoje que a fintech nos trouxe, isso é uma coisa que é irreversível. Por que irreversível? Porque não tem mais volta. Antes, pra gente ter uma conta em banco, a gente tinha que ir caminhando até a agência, bater na porta da agência e com um monte de documentação abrir uma conta. Hoje, 30 segundos tu abre uma conta pelo teu aplicativo. Então assim, ó, 30 segundos não, né? 3 minutos. Então, hoje a gente tem uma facilidade, mas isso é bom ou não? Eu vou te dizer que depende. Depende do caso. Eu tenho muitas contas em banco. E isso trouxe alguma dificuldade, desvantagem? Não. Então, eu quero explicar hoje, eu quero fazer tu entender que mais crédito não vai depender de quanta conta tu vai ter. Porque o que acontece? A gente entra no caso que muitas pessoas entram, aquele influenciador falou daquele banco que está abrindo conta no crédito, ele vai lá e abre a conta também. Então a gente está sendo influenciado o tempo todo nas decisões que nós vamos tomar. Eu sou um cara que fala de muito banco, mas eu tenho que falar, eu vivo disso. Agora, tu que não vive, às vezes não é bom. Ah, mas o Banco Inter dá crédito, vai lá, abre conta no Inter. Ah, mas o Banco Vinícius Cardoso dá crédito, vai lá, abre conta no Banco Vinícius Cardoso. E isso vai fazer o quê? Que o teu CPF seja consultado com grande frequência e que, se caso for na aleatoriedade, para fim de que algum banco, quando tu abre conta, te libere crédito, beleza, se esse é o teu fim. Mas vai chegar uma hora que muitas contas em banco mostram falta de engajamento. Como assim? Cara, tu não é um cliente fiel. E isso, dependendo do banco, pesa e pesa muito. Bancos físicos, bancos, até as próprias fintechs maiores, como Nubank, Mercado Pago, vai pesar. Ah, Vinícius, mas e aí? Vamos lá. Hoje eu devo ter umas 30 contas abertas em banco. E eu tenho crédito em todas? Não. O Nubank, por exemplo, o meu limite parou nos 3.600 e nunca mais abriu. Faz 2 anos, acho que quase 3 anos que eu não tenho aumento de limite no cartão de crédito da Nubank. Ah, mas eu também não tenho, Vinícius. Eu sei que isso é o padrão da Nubank. Mas assim, ó, e o que eu percebi é que eu não estou tendo acréscimos de aumento de limite de crédito. E isso às vezes é bom. Não ter aumento, que aí outro banco, eu abro conta, vai me suprir o que o Nubank não está conseguindo me suprir. Por isso que a gente deve abrir contas em bancos. Qual é o ideal que tu acha, Vinícius? Calma que essa pergunta eu respondo no final do vídeo. Hoje eu quero destacar o lado positivo e o negativo de ter um monte de conta. Lado positivo, diversificação. Então, aumenta a chance de receber ofertas de cartão de crédito diferente. Competição. Se a Nubank não libera, o Inter vai liberar. O Mercado Pago vai liberar. Então, aumenta a competição. E a melhor coisa que tem na competição é a ferramenta importante que a gente tem, que é o Open Finance. O Open Finance aumenta isso. Então, assim, ó, o Itaú não quis me liberar crédito. A Nubank me liberou. A gente tem disso, sabe? Eu fiz isso muito. A Nubank parou de me entregar crédito, eu tenho que migrar de cartão. Então, essa competição é boa e é positiva. Muito positiva. Dificuldade de construir... benefícios específicos, vamos supor. Por exemplo, eu tenho conta no meu cartão Nubank, eu tenho conta no Mercado Pago. Qual cartão que eu uso? Recarga Pay, da minha esposa. Tudo bem. Por quê? O benefício do Recarga Pay é melhor que qualquer outro banco que eu tenha. Porque ele me dá 1,5 de cashback. PicPay, 1,2 de cashback. Esses são benefícios que são melhores para mim no meu cartão de crédito, porque vão entregar benefícios melhores. Então, essa vantagem de diversificação vai ser muito boa para mim. Só que tem um lado negativo, e é esse que nós vamos conversar. Muitos são bancos abertos, pouco uso, sinal do cliente não é engajado, não é confiável, não vale a pena, ele tá só pelo crédito, ele não quer fidelizar nenhum. Isso tudo pode passar na cabeça do banco. Ah, o banco agora é uma pessoa física. É uma pessoa que pensa, não, o banco tem um algoritmo muito inteligente, onde ele detecta comportamento do próprio cliente. Segundo, muitos bancos enxergam múltiplas consultas de crédito com
risco. Vai ter uma porrada de consulta de crédito. E os bancos vão ver, cara, olha só. Ele tá com um monte de consulta, ele tá querendo crédito em tudo que é lugar. E opa, alerta, alerta, não vou abrir conta pro boneco, porque o boneco tá querendo crédito a todo custo. O porquê será? Tem alguma dívida que eu não sei ainda? Então, isso pode ser prejudicial para ti. E um dos que eu vejo mais problemático vai ser a tua dificuldade de construir um relacionamento sólido. Tipo, tu não vai conseguir concentrar em um banco. Tu vai diluir teus dados em vários sistemas. E isso não vai ser benéfico para ti no futuro. Então, ter várias contas é prejudicial? Vai depender do que tu almejas como prejudicial ou fator positivo. Eu te falei. Ah, Nubank me entregou o meu limite mais, eu vou pro Mercado Pago, vai me lembrar o limite, o Inter vai me lembrar. E assim tu vai construindo os limites que tu precisa. Pode ser benéfico, mas em contrapartida entra todos os lados negativos que eu te disse. E qual é, Vinícius, as contas ideais? Quantas contas tu achas que eu deveria ter? E aqui também vou te destacar quais os bancos. Eu vou ser mais audacioso. No meu perfil, que eu penso, tá? Existem dois, o negativado e o não negativado. Vamos pegar o não negativado. 3 contas. A primeira tem que ser o Nubank, que é o único que vai te liberar crédito para negativado. O único. Esquece todos os bancos físicos, que nenhum vai te liberar crédito. Nubank, um banco. O segundo, Mercado Pago. Depois que esses 2 bancos pararem de te entregar crédito, porque vai chegar uma hora que vai estagnar, a terceira conta seria PicPay. E por que eu te digo 3 contas sendo negativado? Porque são 3 bancos que vão te ofertar crédito, mas vão parar. Vai parar. Não vai aumentar. Então tu vai concentrar a primeira movimentação tudo no Nubank. Depois tu pula pro Mercado Pago. Depois tu pula pro PicPay. Estratégia para negativado. Não tem banco físico. Banco físico esquece. Ah, eu queria abrir uma conta no Santander, só perder tempo. Ah, eu queria abrir uma conta na cooperativa de crédito. Não abre limite para negativado. Tá entendendo? Não é tudo tão simples assim. Tá com o nome limpinho na praça, redondinho, com salário e tudo. Qual é o máximo de contas que tem que ter? 3. Um banco físico, um banco bom para investir e um banco digital. Esses 3 vão te suprir. Primeiro, o banco físico, onde tu vai receber teu salário e tu vai construir teu relacionamento a longo prazo, a fim de conseguir limites futuros para financiamento de veículos, financiamento de imóvel, cartão de crédito até, legalzinho. Qual seria o banco? Para mim, Vinícius, Banco do Brasil. Tá passando por essa oscilação. Se tu quer um banco melhorzinho, eu iria ou para uma cooperativa de crédito, porque é muito bom a longo prazo, ou Itaú. Um desses 3. Um dos 3. O segundo, eu teria um banco legal que me entregasse investimentos interessantes. Como, por exemplo, Santander, Itaú, o cofrinho 100%. Ah, mas eu quero um investimento melhor, não sei o quê. Eu iria para o BTG Pactual, meu segundo banco. Por quê? Porque é um banco hoje que eu tenho como referência e um banco que eu acho que vale muito a pena para a questão de investimento e até cartão de crédito e benefícios de cartão de crédito internacionais. Segundo. Terceiro banco, pegaria um digital. Para quê? Dia a dia, o digital funciona muito bem. Então assim, ó, teria um Nubank, que é o meu caso, é dia a dia, ou um Banco Inter, que também é muito legal para dia a dia. Mercado Pago também. Aí fica a tua escolha, mas eu teria um banco digital a fim de quê? Fazer a nega andar. Recarga Pay, por exemplo, tô a fim de ter um cartão de crédito bom. E quero ter esse cartão. Recarga Pay é muito bom, BTG Pactual dá 1% de cashback também é muito bom. Então assim, ó, eu focaria nesses 3, não mais, não tem porquê. Assim tu consegue construir um histórico tão consistente que eles vão te entregar o que tu precisa. E por que tem que ter o primeiro um banco físico para bater? Porque assim, ó, não tá mais conseguindo limite de cartão de crédito, tu vai até uma agência, bate na porta do teu atendente, vai falar com o cliente, com o gestor da tua carteira. Olha, eu preciso de mais limite. Então é onde o digital não vai te suprir, esse banco vai te suprir. Então por isso que esses 3 bancos são bem estratégicos para ti fazer isso aí. Então assim, ó, ter várias contas em banco não vai atrapalhar o crédito por si só, vai te dar outros problemas que vão te acarretar no futuro. Então assim, ó, para que ter 3? Se tu é negativado, beleza, vai abrindo conta tudo que é banco até um liberar crédito. Não, cara, não vai conseguir crédito tão bem assim. Então, quantas contas tu tem hoje? Me comenta aí. E se tu chegou até aqui, cara,
é porque tu gostou do vídeo. Pô, Vinícius, eu gostei mesmo. Então já deixa teu like, se inscreve no nosso canal e ajuda a gente a crescer. Valeu!